Preço da cesta básica está em alta e preocupa consumidores. Pesquisa da Associação Comercial de Ribeirão aponta alta de quase 4% nos itens básicos. Esse é o quarto aumento consecutivo. Montar o tradicional prato de arroz e feijão ficou mais caro nos últimos meses. Isso é o que aponta o levantamento do Instituto de Economia da ACIRP, que fez uma pesquisa em supermercados e padarias de Ribeirão Preto. O resultado foi um valor quase 4% mais alto em janeiro, quando comparado a dezembro do ano passado. A cesta passou de R$ 650 para R$ 675, a quarta alta consecutiva. A região mais cara para as compras foi o centro da cidade. A gente considera carnes, farináceos, frutas e legumes, laticínios. Então essa cesta ela é composta por 13 produtos, né? E no mês de janeiro a gente teve aumento de 8 produtos. Historicamente a gente tem a região sul como uma região mais cara e agora neste mês a gente teve a região central por uma mudança de padrão de consumo, uma mudança de custo logístico que aumentou um pouco a cesta aqui na cidade. Historicamente a gente também tem a região norte como a mais barata, mas apesar de ter sido a mais barata, a gente identificou um aumento de 3% em relação ao mês de dezembro. 3 alimentos apareceram como os vilões da cesta de janeiro. O primeiro deles é a batata, que teve um aumento de mais de 46%. No mês passado, o quilo desse alimento era encontrado por volta de R$ 6,50. Hoje, ele é comercializado a R$ 10. Na sequência, apareceram o feijão carioca, que subiu 23%, e o café em pó, que teve um aumento de 11%. Lá em casa, o pacote de arroz de 5 quilos dá para uma semana. Isso daí tem que ter constante, né? A gente não pode ficar sem, pode ser o preço que for, a gente tem que pagar, né? Sempre que aumenta, a gente fica meio apreensiva, né? Então a gente pega o que dá, né? O que é mais em conta, então a gente vai pesquisando. Toda a mercadoria de mercado, desmercado, né? Que é uma necessidade que a gente tem do dia a dia, aumentou muito, né? Costumava gastar R$800, assim, mercadoria básica, né, do mês, né? Agora eu estou gastando R$1.200, R$1.300, quer dizer, então a diferença é grande, né? O arroz, em função do valor nominal dele, né? Nos últimos 3, 4 meses aí, a gente percebe uns R$10 de diferença num pacote. Claro, quando a gente fala de um mês para o outro, vai ser aí algo em torno de 10%. Isso dá uma recuada significativa, é algo em torno de R$3, R$2,50, R$3. O feijão, nesses últimos dias, tem subido bastante, né? Se elevou bastante. A tendência é que ele se movimente, porque quando ele sobe muito, a venda cai e automaticamente pressiona o produtor também a se ajustar. O Comitê de Política Monetária já vinha sinalizando aumento nos preços e não apenas nos itens básicos. O azeite, por exemplo, alcançou o maior patamar dos últimos 7 anos. Sabe qual é o motivo de tudo isso? Mudanças climáticas. A gente passa agora por um fenômeno chamado El Niño, então algumas regiões elas ficam mais secas, outras regiões elas ficam mais chuvosas, né? O que afeta diretamente na oferta de produtos in natura, principalmente da batata e do feijão carioca, que tiveram maior aumento agora em janeiro. O ano passado a Espanha, né, o principal produtor da categoria, né, azeite, o mundo inteiro é bastante dependente da Espanha e ela teve uma perca de safra muito significativa, né? Ela caiu de um volume absurdo que ela tinha para 40% do que normalmente faz. E os países, segundo e terceiro colocado, que são os próximos, né, produtores, é muito pequeno para atender o mercado como um todo. Bem, o arroz, né, a gente vem falando bastante aí nos últimos tempos, lá no meio do ano, mais ou menos para agosto, houve uma situação de que a Índia, um dos maiores produtores mundiais, brecou suas exportações para atender o consumo interno, já que a produção dela vem sendo pressionada por fator climático, né, caso que nós também estamos vivendo aqui nesse momento. Então eles já anunciaram que deixaria de exportar uma grande parte daquele montante deles para atender o mercado interno. Para se ter uma ideia, o valor da cesta significa mais da metade do salário mínimo. O ribeirão pretano precisa trabalhar quase 114 horas para conseguir comprar os itens básicos. E se a situação já está difícil, o cenário para os próximos meses não é dos melhores. 2 produtos básicos estão enfrentando uma tendência de aumento: o ovo e o leite. O leite, né, que ele é também muito
comprado pelo consumidor na cesta básica. Ele teve um ano aí de 2023 bastante baixo o seu preço, mas já começa a mudar o cenário, né? Em função até de uma entre-safra que nós estamos começando aí e vem se elevando nos últimos dias. Os ovos teve até uma diminuição no preço, mas que começa um movimento inverso a partir da segunda quinzena de janeiro, principalmente em função de uma menor produção com o período mais quente que nós estamos vivendo e com o período da quaresma que está chegando aí, o consumo também aumenta e seus preços já começam a se elevar também. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o Fred Nazar, economista. Professor Fred, Ribeirão Preto sofreu então o 4º aumento consecutivo no preço médio da cesta básica. Segundo o levantamento que foi apontado aí na reportagem, na região central o aumento foi de 10%. Qual que é a análise que dá para fazer sobre esse tema na visão da economia? Ótima tarde, muito bem-vindo, Fred. Boa tarde, espectadores da Clube. Prazer falar com todos vocês. É uma situação que mostra aí uma sazonalidade, possivelmente uma sazonalidade em alguns produtos, e também com o início do ano, né, nós tivemos aí o mês de dezembro, historicamente é o mês onde a gente tem uma injeção de dinheiro na economia, em função do pagamento do 13º salário, e isso faz com que a gente tenha um aquecimento na demanda. Então, a justificativa para esses aumentos também pode ter sido em função desse recebimento do 13º, e aí todo mundo fica ávido a fazer compras e com certeza aí a tendência é que os preços aumentem. Esse mesmo levantamento aponta ainda que o preço médio da cesta básica consome aí 50% do salário mínimo. É um dado que preocupa. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? A questão do aumento de preços, principalmente na alimentação, a gente estudando aí, analisando a teoria de Maslow, que é a hierarquia das necessidades humanas, né? A alimentação está na base da pirâmide. E eu falo o seguinte, infelizmente com esses aumentos que tem nos produtos alimentícios, quem acaba sofrendo mais com isso é aquele consumidor que tem uma renda mais baixa, principalmente aquele que vive de salário mínimo. Esse realmente passa um momento difícil, e aí ele tem que buscar alternativas aí para poder se manter e sustentar sua família. E aí, qual que é a saída então, Fred, para tentar conseguir pelo menos um preço melhor na cesta básica e economizar o salário mínimo, que a gente sabe que não é lá aquelas coisas, né? O consumidor de baixa renda, esse consumidor específico de salário mínimo, né? O que a gente orienta a fazer é uma situação realmente muito difícil, mas a gente orienta a fazer o seguinte, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa de preços para poder observar quais os pontos onde ele consegue ter um acesso mais barato a esses produtos, né? E fazer de tudo para poder reduzir seus custos aí. Eu sei que já é apertado, é difícil, mas ele tem que segurar os custos para poder fazer a compra desses bens de primeira necessidade através de uma pesquisa de preço e também procurando substituir produtos. Então, se ele compra um determinado produto que aumentou de preço, ele procura substituir esse produto por outro, né? Essa é uma opção também que a gente orienta os consumidores a fazer. O senhor falou aí em sazonalidade, né, que pode ter encarecido alguns produtos e essa alta na cesta básica. O que dá para a gente esperar, então, para os próximos meses? O senhor vê uma expectativa desses produtos começarem a baixar aí nas gôndolas? Olha, a economia ela é uma ciência puramente social e ela funciona basicamente seguindo a lei universal, que é a lei da oferta e da procura. Se os preços começam a aumentar muito, obviamente a tendência é que o consumidor consuma menos. E reduzindo o consumo, a tendência é que os preços também reduzam. Então é uma lei da oferta e da procura que a gente deve procurar seguir. Da parte dos produtores, a mesma coisa. Se não está tendo consumo dos produtos que eles estão ofertando no mercado, a tendência é que eles reduzam o preço para que eles possam vender. Afinal de contas, todo mundo quer vender, todo mundo precisa comprar e todo mundo precisa vender. Então, a lei da oferta e da procura é que vai reger o mercado. Nazário, o começo do ano é sempre muito apertado, né? A gente está falando de alta na cesta básica, que já consome, segundo essa pesquisa, metade do salário mínimo e é o mês onde tem matrícula de escola para quem estuda em escola particular, IPVA, IPTU. E aí, como lida com essas finanças para evitar ainda mais o endividamento?
Eu costumo dizer que o brasileiro ele tem que ser um pouco mágico, né, para poder lidar com todas essas situações, principalmente o mês de janeiro, que é onde a gente tem esses impostos aí de começo de ano que realmente aperta bastante. O que eu sugiro e o que eu sempre oriento aqui é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, o IPVA. O IPVA é um imposto que obrigatoriamente você tem que pagar ele em janeiro, né? Embora eu não concorde com a maneira como é tributado, como é calculado esse imposto, mas enfim, vamos dar um exemplo: o sujeito tem um automóvel e ele paga de IPVA por ano R$ 1.200. Se ele fizer uma poupança mensal, um investimento mensal de R$ 100 todos os meses, quando ele chegar no final do mês, do ano, aliás, ele vai ter lá os R$ 1.200 para poder pagar o seu imposto à vista, ganhando um desconto e ainda tendo o rendimento da aplicação financeira. Então, resumindo, o que eu oriento é que se faça um planejamento anual para que a gente possa entrar no mês de janeiro do ano seguinte de maneira mais tranquila. Não é fácil, mas é muito melhor do que você ter que pegar dinheiro emprestado e pagar juro para poder pagar um IPVA ou um IPTU também. Então, o segredo seria um planejamento financeiro aí. Economista Fred Nazar, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.